Começar. Já são 9h25. Eu vou aproveitar que o professor Yuji está a postos ali, né? Depois de fim de semana na praia, recarregando as baterias, está de volta aí. Bom dia, professor Yuji, tudo na paz? Como é que você está, homem de Deus? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Tudo na paz, graças a Deus, né? Aproveitamos o fim de semana passado para se isolar lá numa praia do litoral norte. Deu para descansar um pouquinho. E aí, estamos hoje com a corda toda. É, Pelo horário, pastor, talvez já dê para fazer a EBD, não? Presencial, né? Sim? E até a partir até 13 horas, no mínimo até 13 horas já pode. Essa semana a gente vê isso aí, já vai ser possível, né? E hoje a gente vai para o terceiro capítulo do terceiro livro já, né? A gente já terminou o primeiro livro, o segundo livro, agora a gente está no terceiro livro. Vou compartilhar aqui minha tela. Hoje a gente vai falar sobre moralidade social. Beleza. Bom, primeiro, separei aqui alguns versículos para a gente introduzir o assunto, né? Como é moralidade social, e C.S. Lewis nesse capítulo vai tratar muito da função da igreja e do cristão, né, nessa sociedade. Quero ler três textos com os irmãos, né? 1 Pedro 3,16, Provérbios 21:3 e 2 aos Coríntios, né? Segunda aos Coríntios, na verdade. 8, versículo 21. A primeira epístola de Pedro, primeira epístola católica, né, universal de Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Né? É pesado, né? A gente lê um texto como esse no dia de hoje. Eu mesmo tenho me perguntado muito, né? Como a igreja tem se saído, a igreja como instituição, né? Eu sei que a verdadeira igreja de Cristo, ela é conduzida por Cristo e sempre se comporta da melhor forma. Mas a igreja como instituição, né? E nós como cristãos e que a, os embaixadores de Cristo aqui nessa terra, né? Nesse planeta, nessa sociedade. Como é que nós estamos nos saindo na contemporaneidade, né? Na atualidade? Particularmente ainda, né? Nesse período de crise, né? Como é que nós temos nos posicionado, como é que a gente tem refletido a imagem de Cristo, né? E será que em algum momento, né, as calúnias que nós sofremos por estarmos em Cristo, veja bem, não é as calúnias que nós sofremos porque fazemos o que fazemos, né? Mas é as calúnias que nós fazemos porque estamos em Cristo, um dia provocarão a vergonha dos nossos caluniadores, né? E engraçado que esse capítulo do cristianismo puro e simples, né, é bem atual, né? Já era atual sem pandemia, mas com a pandemia, ele se torna mais atual ainda, mais relevante. Provérbios 21, versículo 3 diz assim: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, né? Em outro texto está escrito: misericórdia quero, não holocaustos. E por fim, 2 Coríntios 8 diz assim, ó, Paulo escrevendo aos gregos, né, de Corinto: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens, né? Então você vê que são três textos que estão relacionados com a expressão
da igreja na sociedade, né? Os cristãos, quando eu falo igreja, eu estou falando muito daqueles que professam o nome de Cristo, né? A totalidade dessa comunidade, né? Mas esses dois primeiros textos, né, dizem respeito ao que a gente faz por causa de Cristo, né? Então a gente deve fazer as coisas não porque as pessoas acham que são corretas, mas a gente deve fazer as coisas porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas em Coríntios, Paulo fala também que, né, a forma como a sociedade vê as nossas ações, né, também é importante, né, porque inclusive, né, no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que nós somos, primeira carta, né, nós somos os embaixadores de Cristo, né? Portanto, nós somos a expressão de Cristo aqui na Terra. Portanto, nós devemos nos orgulhar daquilo que fazemos quando estamos em Cristo, né? Mas também devemos ter cuidado para que tudo aquilo que nós fazemos seja não só apreciado pelo Senhor, mas também pela sociedade, né? Óbvio que de vez em quando vai haver conflito. Quando há conflito, a gente não tem dúvida de que lado a gente vai tomar. Não é o lado da sociedade, é aquilo que a palavra de Deus diz. Mas na medida do possível, a gente tem que nós temos que ser cidadãos irrepreensíveis, né, na nossa conduta moral. E aí vamos para a nossa conduta moral. E aí vamos para o nosso texto, né? Na verdade, para a exposição, que querem ver também o que está acontecendo. Então, hoje, moralidade social, né? A ideia dessa figura é justamente como é complicado você equilibrar, né, a vontade de Deus para a sua vida com a expressão, né, pública do cristianismo, né? Como eu falei e como a gente viu, né, não só é importante a gente fazer aquilo que Deus manda, como é importante também que isso seja uma expressão, né, que convença também a sociedade da nossa idoneidade, né, como cidadãos, né? Ou seja, o evangelho não pode ser motivo de escândalo naquilo que a gente faz e que é visível, né? Então a gente tem que se preocupar não só com aquilo que é invisível, né, aquilo que as pessoas não veem, o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente faz intimamente. Isso tem que estar diante do Senhor, a gente tem que fazer, né, como se fosse público, porque Deus está vendo. Era isso que a gente aprendia antigamente. Não sei se ainda ensina, né? Mas era isso que a gente aprendia na classe de junior. Mas a gente tem que se preocupar também com a expressão pública disso para a sociedade, né? Quando há conflito, né, obviamente, e aí a gente já discutiu isso, né, sobre a desobediência civil, quando a desobediência civil é a nossa única alternativa, né? Quando há conflito, e não só apenas em casos de desobediência civil, né, mas de políticas públicas, né, daquilo que é politicamente correto. A gente vive a época do politicamente correto, né? Daquilo que é politicamente correto, quando há conflito, obviamente, a gente não tem dúvida de que lado a gente vai assumir, né? Que é o lado da revelação especial de Deus. Mas, no final das contas, a vida do cristão é algo parecido com isso. E a base de tudo é a palavra, que é a revelação de Deus. Então, a gente está sempre equilibrando, ou tentando equilibrar as coisas, e é mais ou menos isso que Deus vai mostrar para a gente nesse capítulo, né? E ele já começa, né, com o pé na porta, né? Porque normalmente a gente enxerga a moralidade cristã como sendo uma coisa revolucionária. O cristianismo é revolucionário, mas a moralidade que o cristianismo ensina não, né? Isso é uma coisa que vem lá desde os primeiros capítulos, quando ele fala sobre o tal, né? Fala sobre a lei moral. Então, na verdade, não há nenhuma novidade na moralidade cristã. O que o cristianismo faz é chamar a humanidade para uma moralidade que já é conhecida há muito tempo, né? Que é a própria lei moral que está dentro da gente. Quando obviamente, ele fala do tal, ele obviamente vai dizer que, né, existem variações morais.
E às vezes essas variações são conflitantes. Ele dá exemplo, por exemplo, o número de mulheres com que um homem pode se casar. Para algumas sociedades não há limite. Para outras só depende, né, do poder aquisitivo do marido. Quantas mulheres ele consegue sustentar? Para outras, como a nossa, como a sociedade cristã, é uma e acabou, né? Não só você só pode se casar com uma, né? Como você só pode ter relações sexuais com uma mulher, pelo menos enquanto ambos estiverem vivos. É isso que a nossa tradição moral prega e é isso que nós entendemos pela interpretação da Bíblia. Então, existem variações morais em relação a determinadas práticas, né? Mas existem conceitos morais, né, e éticos, né, que permeiam toda a humanidade. Então, ele diz, por exemplo, que a covardia nunca foi algo apreciado por nenhuma sociedade, né? A bravura, né, a filantropia, né, a capacidade de você ajudar o próximo, isso nunca foi criticado. Ninguém nunca foi um mau cidadão por ser uma pessoa corajosa, né, ou por ser uma pessoa que ajuda o seu próximo, né, por respeitar o pai e a mãe, né. Então isso não são coisas que permeiam todas as sociedades em todos os tempos, pelo menos aquilo em que se tem registro, né. E portanto, ele vai dizer logo, Cristo não veio pregar nenhuma novidade moral, né? Ele não veio ensinar nada de novo em relação à moralidade humana. O que ele veio ensinar foi como o homem se relacionar com Deus. Isso é completamente revolucionário. Nem os judeus tinham essa revelação, né? Muito embora tenham até Cristo aí pelo menos 3.000 anos de convivência com os profetas e com a revelação divina por intermédio dos profetas, né? Então, ele já vai começar dizendo, né, a regra de ouro do Novo Testamento faça com os outros o que gostaria que fizessem com vocês. E isso é o resumo. Todas as pessoas, no fundo, sempre souberam que é o certo. Então, não há nenhuma novidade moral na pedagogia, no magistério cristão, né? Então, ele vai, em resumo, ele vai dizer que o ensino cristão tem como objetivo trazer os seres humanos de volta aos padrões que todos já conhecem, né? Aquele padrão que já está gravado dentro da CPU, né? Antigamente, a gente tinha umas memóriazinhas que a gente colocava em alguns equipamentos, EPROM, né? Esses equipamentos ainda tem, que equipamentos mais simples, né? Estão sendo substituídos gradativamente por Arduino, por outros tipos de controladores, né? Mas os controladores antigos tinham EPROM, que é a memória básica daquele dispositivo. Então, você tem uma calculadora, né? Uma maquininha que passa cartão, tem lá um dispositivozinho de memória que guarda todas as informações necessárias para aquela máquina funcionar. Então, na nossa EPROM, né? Nos computadores de hoje seria a BIOS, né? Sim, se a BIOS não estiver funcionando, o computador nem inicia, né? Se estiver corrompida, né? Então, na nossa BIOS, né? Que é aquela memória básica de entrada e saída de dados, né? Para iniciar o computador. Na nossa BIOS já tem lá o que é certo e o que é errado. É isso que a lei moral significa dentro daquilo que a gente está discutindo. Então, o que é que o ensino cristão tem, né, de contribuir com isso? Tem de pegar uma BIOS que estava corrompida, né, e atualizar ela, né? Trazer a humanidade de volta para aquilo que Deus implantou na gente como padrão de conduta moral, né, para aquilo que está escrito no manual de conduta humano, né? E aí ele traz algumas informações importantes, né? O cristianismo, né, nesse sentido, não vai ter, portanto, nenhum posicionamento político definido a priori, ou seja, antecipadamente, né? Essa informação é importante, porque a gente tem esquecido isso em dias de polarização política, né, extremamente exacerbada, em tempos de polarização, em tempos de manipulação, né, em tempos de desvios doutrinários extremamente importantes, né, e significativos. O cristianismo ele não é de esquerda, o cristianismo ele não é de direita. Eu me lembro de uma postagem que eu vi há uns 2 anos atrás, né? Uma deputada que se declara cristã dizendo assim, se o cristianismo fosse de esquerda,
Jesus Cristo não estaria sentado à direita do Pai. Você vê o tipo de argumento. E aí um outro irmão comenta embaixo, né? Deputada, a senhora tomou algum tipo de entorpecente, né? Porque se Jesus Cristo está à direita do Pai, isso quer dizer que o Pai está à esquerda de Jesus. Então, o cristianismo não assume e não é também completamente, não é completamente representado por nenhum tipo de posicionamento político, social, né? O cristianismo é ulterior a isso. Ou seja, ele expande todas as possibilidades de relacionamento humano, inclusive na política, e não pode ser contido nem num posicionamento político de esquerda, nem de direita, né? Portanto, chega a ser uma heresia quando alguém usa, né, a Bíblia para defender exclusivamente um ou exclusivamente outro. A gente vai voltar a essa discussão mais adiante, né? Não sou eu, inclusive, que puxa essa discussão. É o próprio Lewis, e a gente precisa entender quando ele faz isso, né? No lugar em que ele faz, né? Isso é Inglaterra, primeira metade do século XX, após uma Segunda Guerra, né? Inclusive no momento em que você começa a gerar as bases para a Guerra Fria, que é a guerra do Ocidente capitalista contra o Oriente, né? Principalmente Oriente, porque principalmente ali na Ásia, na Rússia, né? Você tem parte da Rússia na Europa, parte da Ásia, né? Mas o Ocidente capitalista contra o resto do mundo comunista ou socialista. Então, isso ele já declara logo no início do capítulo e depois ele vai explorar. Portanto, né, o cristianismo não se alinha exclusivamente, né, com nenhuma das correntes políticas do passado, do presente ou do futuro. Uma coisa que normalmente a gente se esquece é que o nosso reino não é desse mundo. Na verdade, nós estamos trazendo um reino de outro mundo para esse. Nós estamos implantando uma nova realidade, que é o reino de Deus, né? E às vezes a gente se esquece disso e age como se o reino de Deus inclusive dependesse da nossa ação para ser implantado, né? Na verdade, nós somos canais do poder de Deus. Quem age em nossas vidas é o próprio Criador, né? O cristianismo nunca teve a intenção de substituir ou suplantar as artes e as ciências humanas comuns. Antes, assume a função de um diretor que atribui a tarefa certa a cada um e de uma fonte de energia que oferece vida nova a cada um, desde que este se coloque à sua disposição. Então, eu vou perguntar, e vou mesmo responder: é possível ser de direita e cristão? É possível ser de esquerda e cristão? Sim e não. Depende da forma como você encara o seu posicionamento político. Se você encara o seu posicionamento político como eu estou no lugar que Deus me mandou, né? E estou fazendo aquilo de acordo com a vontade dele, crendo que quem age é ele, não eu, beleza. É importante que você tenha na sociedade sempre posição e oposição. Isso é absolutamente saudável, né? A função da oposição é manter a situação na linha, né? Quem vai, por exemplo, verificar as contas com idoneidade, né? Se não tiver do lado político ou do lado partidário oposto, né? Então, a oposição força a situação a agir da forma correta, em certo sentido, né? Portanto, é bom ter cristãos na direita e é bom ter cristãos na esquerda, né? Desde que esses cristãos encarem o seu trabalho político como ele de fato deve ser encarado, que é uma forma, né, de exercer o papel que Deus te designou, seja de situação, seja de oposição, né? Porque é que muitas vezes a gente se confunde, a gente acha que o nosso trabalho político é o trabalho de Deus, isso não é verdade, né? Deus age por intermédio dos políticos cristãos, sim, né? Mas é Ele que está agindo. A gente tem que sempre ter a confiança de que é Ele que faz todas as coisas de acordo com a vontade dEle, né? Então, muitas vezes a gente coloca o carro na frente dos bois, a gente se coloca como
como ator, né? É como o livro de Esther, né? Deus não é citado no livro de Esther. Mas se você ler o livro com um pouco mais de atenção, o protagonista do livro é o próprio Deus, muito embora Esther e Mardoqueu estejam sejam os personagens mais citados, né? Tudo que Mardoqueu faz ou tudo que Esther faz por orientação divina, porque em algum momento Deus conduziu o coração deles em uma certa direção e aquilo foi feito de acordo com a vontade de Deus, né? Então, essa deve ser não só a ação dos políticos da sociedade, mas a ação de todo cristão, né? Eu não posso acreditar porque eu sou um filântropo, né? E eu tenho dinheiro suficiente para manter um hospital que atende apenas pessoas necessitadas, que eu estou fazendo, eu estou, por causa disso, implantando o reino de Deus na Terra, né? Deus está me usando para implantar o seu reino de Deus na Terra. E se um dia eu falir e o hospital deixar de fechar as portas, né, Deus tem um plano para isso e vai usar o seu poder para conduzir a história de acordo com a sua vontade. Essa é a função do cristianismo. Então, o que é o cristianismo? O que é que o cristianismo vai fazer nessa situação? Ora, se eu sou uma pessoa muito rica, o cristianismo vai me orientar a usar essa riqueza que eu tenho na implantação do reino de Deus. Se eu sou uma pessoa muito pobre, o cristianismo também vai me orientar a usar a minha condição financeira nesse sentido, né? Então, se eu não posso contribuir, eu mesmo vou, e dentre outras possibilidades, né? Então, nesse sentido, qual é a missão da igreja, né? A gente tem ouvido muito isso, repare que não é novidade, esse livro é da década de 40, do século passado. E naquela época já se dizia, a igreja deve tomar a liderança, né? Então, o que é que a gente tem que entender quando alguns teólogos, alguns líderes religiosos falam isso? Alguns líderes, obviamente, estão tentando dizer que a igreja deve assumir a supremacia sobre o domínio, né? Sobre política, sobre cultura, sobre arte, sobre ciência, né? Ou seja, a ciência tem que estar submetida à igreja, a cultura tem que estar submetida à igreja, a política tem que estar submetida à igreja, né? E normalmente a igreja como instituição social, né? Isso já aconteceu no passado e não deu certo, né? Isso aconteceu tanto no catolicismo romano quanto na reforma, né? Por exemplo, nós batistas surgimos a partir de um movimento separatista da igreja inglesa, da igreja anglicana, né? Uma igreja que até hoje é estatal, né? Então, os sacerdotes anglicanos são funcionários públicos na Inglaterra. A igreja calvinista, eu não sei se ainda mas até o século passado, os pastores calvinistas na Holanda, né, eram servidores públicos também, né, recebiam dinheiro do Estado. O próprio Kuyper, se eu não me engano, né, era funcionário público. Depois, obviamente, ele se projeta como estadista, né? Mas não é isso que a gente precisa entender quando diz que a igreja deve tomar liderança, né? A igreja não tem que assumir a supremacia, né? Porque quando a gente tem de assumir a supremacia, significa silenciar e calar todas as outras expressões religiosas, culturais, científicas e etc., né? A igreja deve tomar a supremacia no sentido de que os cristãos devem estar envolvidos em todas as áreas da sociedade. Se a cultura não presta, nós precisamos ter cristãos envolvidos com a cultura. Tem um livro do Steve Turner, ele é produtor e crítico musical em inglês, inclusive escreve para a revista Rolling Stone, chamado Cristianismo Criativo, né? E ele vai justamente discutir como o cristianismo pode e deve ser relevante na vida, né? Como já foi. Se você observar, por exemplo, a obra de Johann Sebastian Bach, né, é uma obra completamente sacra, completamente cristã,
né? Eu estava dando a aula de História da Ciência no curso online, né? Por exemplo, a Revolução Científica, né, que vai surgir aí no século XVII, muitos daquelas, ou quase todas as pessoas envolvidas naquilo tinham um relacionamento forte com a Igreja cristã, né? Um dos nomes mais importantes da química, que é o Joseph Priestley, um dos caras, né, que isolou o oxigênio por pouco, né? Ele não é citado como o descobridor do oxigênio. Ele era sacerdote anglicano, né? Era pastor. E ele justamente foge da Inglaterra para os Estados Unidos por causa de perseguição religiosa. Então, no passado, né, o cristianismo influenciou, obviamente, a sociedade era completamente diferente, era uma sociedade completamente cristã, não majoritariamente cristã. Eu já falei em outras em outras aulas que nós vivemos agora uma era pós-cristã, a própria Inglaterra. Mas o cristianismo, a igreja tomava a liderança não na instituição também, né? Mas principalmente na participação dos cristãos nesses processos, né? Que é uma coisa que a gente tem perdido. A gente não quer mais estudar, a gente não quer mais fazer as coisas, mas quer que todo mundo faça as coisas de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. É óbvio, se eu estou pensando na igreja cristã, o que a gente acha que é certo é aquilo que está na Bíblia. Portanto, é o certo. Mas o nosso erro está em querer que pessoas não cristãs também acreditem nisso. Então, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que ir ao campo e trabalhar, né? Aqueles que, por acaso, têm os talentos certos para isso, devem se tornar economistas e estadistas. O que significa que todos os economistas no mundo ideal, né? Significa que todos os economistas e estadistas devem ser cristãos e que todo o seu esforço na política e na economia deve ser direcionado para colocar em prática o faça como os outros que gostaria que fizessem com você. Então, quando é que eu vou ter uma sociedade cristã? Quando eu tiver nas posições de comando e de ação pessoas verdadeiramente cristãs, né? Então, quando ele fala assim, todos deveriam ser cristãos, né? Todos os economistas, todos os estadistas, não só cristãos, né? Como cristãos praticantes, ele está dizendo que no mundo ideal, que nessa aula de hoje a gente vai chamar de utopia cristã, no mundo ideal, todas as pessoas que ocupam posição são cristãos de fato. Então, eu vou exercer a minha função com um foco que é estabelecer o reino de Deus na Terra. E qual é a máxima moral cristã? Faça com o outro aquilo que você quer que façam com você. Então, eu vou fazer com o outro aquilo que eu quero, que eu gostaria que fizessem comigo, em todos os sentidos, né? Então, se eu sou economista, eu vou desenvolver uma economia que não tenha pobre, né? Que seja um mundo de, sei lá, de classe média, que todo mundo viva dignamente, tenha dinheiro não só para comer, mas tenha dinheiro para cuidar de sua saúde, tenha dinheiro para se educar e educar os seus filhos, tenha dinheiro para ter um lazer digno, né? Imagine uma empregada doméstica, né? Isso não quer dizer que não vão existir trabalhos braçais, deixar de existir trabalhos braçais, a não ser que a gente construa robô para tudo. Mas imagine uma empregada doméstica que pode passar as férias no Caribe com sua família. Isso, na nossa visão de hoje, é absolutamente impensável. Mas em alguns lugares do mundo isso pode acontecer, né? Minha tia mora nos Estados Unidos há muitos anos, é empregada doméstica, né? Obviamente que é um sistema de trabalho completamente diferente do nosso, e passa as férias no Caribe, né? E aí a gente precisa, né, imaginar o oposto disso, né? Por que aqui no Brasil isso não é possível, né? Será que está faltando cristão na economia? Será que está faltando cristão, né, planejando, né, e executando as políticas sociais? E se tem tanto crente no Congresso, por que isso não acontece? Né? Perguntas não querem
calar. Mas o que é que, portanto, algumas pessoas entendem, né, quando alguém fala assim, a igreja precisa tomar liderança, né? Muitos cristãos, e não só as lideranças cristãs, mas muitos de nós que estamos nos bancos, né, nos omitimos, né, covardemente, e eu coloco todo mundo nesse bolo, inclusive eu. E o que a gente, na verdade, deseja é que o clero, né, no nosso caso, não existe um clero, né, porque não há distinção entre liderança religiosa e fiel, né, mas em algumas tradições cristãs, inclusive reformadas, ainda existe isso. A maioria delas quer dizer que deseja que o clero estabeleça um programa político. E ele diz, isso é patético, né? Um Estado cristão não se faz por decreto. Isso é que precisa ficar bem claro na vida da gente. Um Estado cristão se faz por cristãos vivendo ativamente nessa sociedade. Não adianta eu estabelecer um decreto proibindo, por exemplo, cultos de outra natureza. Se as pessoas não se converterem genuinamente, elas vão continuar praticando. Então, isso não é nada mais do que um ato de violência gratuita e ineficiente. Né? Um dos princípios batistas é competência do indivíduo. Quem define o que é melhor para a vida espiritual do indivíduo é o próprio indivíduo, não é a igreja. O indivíduo faz parte da igreja se ele assim decidir voluntariamente. Então, o que é que estabelece as bases de uma sociedade verdadeiramente cristã? São cristãos que agem ativamente nessa sociedade. Então, delegar isso ao clero, né, às lideranças religiosas ou às lideranças políticas associadas à igreja, no sentido de que eu vou estabelecer leis que favoreçam a minha fé em detrimento das outras, isso não é útil, isso não é eficaz, muito pelo contrário, isso não só é patético, como isso pode prejudicar muito o funcionamento da igreja. E a gente está vendo isso hoje, porque a gente passa a acreditar que não é mais Deus que está tomando conta das coisas. É o nosso próprio poder político que está fazendo a igreja prosperar. E aí eu deixo de ter dependência de Deus e passo a criar um ídolo, que é a política. Certo? E, portanto, qual é a função do clero, se não é tomar essa liderança? Né? Os clérigos são aquelas pessoas especiais dentro da igreja que foram treinadas, separadas para cuidar do que nos diz respeito enquanto criaturas que viverão eternamente. Contudo, estamos pedindo que eles façam um trabalho bem diferente, para o qual não foram treinados. Isso quer dizer, nos dias de hoje, quer dizer que um pastor, por exemplo, não pode se envolver com política? Se você observar a história dos Estados Unidos, você vai ver que isso não é verdade, pelo menos não completamente. Muitos presidentes dos Estados Unidos, né, foram pastoreados por pastores importantes, inclusive por Billy Graham, né, que foi pastor, de fato, de pelo menos 5 presidentes norte-americanos. Né? Jesse Jackson, que é uma liderança também do movimento pelos direitos civis dos negros, né, junto com o pastor Martin Luther King, que assumiu, né, pastor doutor, né, porque ele tinha doutorado também em teologia sistemática, que assumiu um papel de liderança civil importante. Mas mesmo como liderança civil, ele nunca deixou de ser pastor. E nunca, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, nunca deixou de pregar o faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Inclusive, no revide as ações racistas dos brancos norte-americanos contra os negros norte-americanos. Né? Ele sempre pregou a não violência. Nunca revide da mesma forma com que você é agredido. Né? Exponha a agressão, exponha a violência do outro, mas não seja violento. Foi isso que Martin Luther King fez durante toda a sua trajetória e ele pagou com a própria vida por isso.
né? Então, isso não quer dizer que um pastor, por exemplo, não pode ser um deputado federal. Depende, né, se ele também foi chamado para isso, né? Nosso pastor é pastor e adventista. Ele faz o trabalho de Deus, tanto pastoreando a sua igreja, né, quanto pastoreando as vidas que vão ao seu consultório em busca de tratamento odontológico. Então, depende de se foi para isso que Deus te chamou, né, para ser pastor e para ser deputado federal, ou você usou o título de pastor para se eleger deputado federal, né? É isso que a gente tem que pensar. Por um cristianismo engajado, social e culturalmente, a aplicação dos princípios cristãos, digamos, ao sindicalismo ou à educação, deve vir dos sindicalistas e educadores cristãos. Da mesma maneira que a literatura cristã vem de romancistas e dramaturgos cristãos, e não da bancada de bispos que se juntam para tentar escrever peças e romances nas horas vagas, né? Como professor e cientista, eu me arrisco a dizer, né, que a ciência e o ensino universitário devem ser feitos por cientistas e professores universitários cristãos, né? E não é o meu pastor, por exemplo, que tem que dizer o que eu devo ensinar na minha cátedra, na minha cadeira, né? Mesmo porque meu pastor não é químico, né? Quem tem competência para definir o que eu devo ou não ensinar, o que eu devo ou não pesquisar, sou eu. O Estado me dotou dessa competência legal quando me otorgou um diploma para isso, né? E é isso que o diploma significa, é um outorga legal de competência. A partir de hoje você é a pessoa competente para fazer tal coisa, né? O que o meu pastor deve fazer e faz é me orientar espiritualmente, né, para que eu tenha noção daquilo que eu faço, daquilo que o que eu estou fazendo está implantando o reino de Deus na Terra, né? Então, quem faz a política não é o sacerdote, não é o pastor, não é a igreja, instituição. Quem faz a política são os políticos cristãos. Quem faz o sindicalismo, quem deve fazer o sindicalismo, é o sindicalista cristão. Então, ao invés de nos omitir, de demonizar esses espaços, né, e assim a gente está entregando esses espaços para os pós-cristãos e anticristãos, muito pelo contrário, a gente deve ocupar esses espaços dentro de uma sociedade democrática, né, e entendendo a diversidade de pessoas que vai estar lá dentro. Agora, eu preciso ser uma voz dentro desses espaços, né? Então, a gente deve apoiar os nossos políticos? Deve. E deve cobrar deles uma postura que reflita aquilo que a gente acredita. Eles devem ser essa voz dentro da política, né? Os cientistas cristãos devem ser a voz dentro da ciência. Assim como os ativistas culturais, né, e os artistas cristãos devem ser uma voz dentro desses espaços também. É isso que significa dizer que a igreja deve tomar a liderança. Significa dizer que cidadãos cristãos ocupam os espaços de decisão e influenciam como todos os outros vão influenciar, né? E aí alguém já vai dizer, não, vocês estão querendo, é um movimento, como é que chama? Hoje em dia tem muita teoria da... Como é que Pedro me ajuda aí? Conspiração, né? Vocês estão fazendo uma conspiração para... Não, se é conspiração, todo mundo faz isso, gente. Pelo amor de Deus, sejamos honestos. Se isso é uma conspiração, todo mundo faz. Todo mundo se prepara para ocupar os lugares de espaço e para disputar o poder dentro desses espaços. Não, os partidos políticos, os grupos religiosos de toda natureza, os grupos econômicos, todo mundo faz isso. E isso faz parte do jogo democrático, né? E isso não quer dizer que a sociedade deixe de ser laica, né? Deixe de ser uma sociedade secular, né? Nós queremos uma sociedade secular, não uma sociedade secularista. Isso a gente também já discutiu dentro dos princípios batistas, né? Pois bem, então, o que veríamos, né, se a utopia cristã se concretizasse? Se a gente tivesse nos espaços, né, de poder, de decisão, pessoas verdadeiramente cristãs que entendem que estão ali
para estabelecer o reino de Deus na terra. E aí ele começa dizendo, ó, uma coisa que seria vista, né? O trabalho de todos deve produzir algo bom. Repare como isso muda muito a perspectiva do que a gente normalmente vê na sociedade, né? A maioria das coisas que a gente vê e ouve na mídia é que as pessoas estão tentando manipular a realidade para benefício próprio. Isso normalmente provoca prejuízo para outras pessoas. E o que o cristão nesses espaços tem que fazer é produzir algo que seja bom para as pessoas. Tão bom para as pessoas quanto é para ele, certo? Isso tem implicações muito importantes. Por exemplo, a indústria farmacêutica hoje é das indústrias que mais ganha dinheiro, né? Obviamente, investe muito dinheiro em pesquisa para ganhar muito dinheiro. Tem um filme chamado O Jardineiro Fiel, que fala sobre isso, né? Não é um filme fácil de assistir, não é um duro de matar, mas vale a pena, né? Porque discute essa questão, né? Até que ponto, por exemplo, um remédio que cura o câncer, né? Eu posso cobrar por isso, para dar esse remédio para uma pessoa, esse medicamento, essa droga para uma pessoa. Temos que descobrir uma droga que cura todo tipo de câncer, sem precisar cirurgia, sem precisar quimioterapia, radioterapia. Até que ponto eu posso cobrar por isso? Né? Obviamente, eu preciso ter de volta o dinheiro que eu investi. Obviamente, eu preciso pagar os custos de produção, né? Mas quanto de lucro eu posso ter em cima de algo que é uma necessidade básica para toda pessoa que está doente? O que um cristão faria nisso? Né? Maximizaria o lucro que eu posso obter, né? Sendo o produtor, fornecedor exclusivo disso, e daria esse remédio só para quem pode pagar, né? Ou eu venderia a preço de custo, ou eu teria um meio termo aí que, além, né, de fornecer a um preço acessível, eu pudesse também prosperar economicamente, né? Por outro lado, né, se eu posso pagar por esse, né, se eu sou uma pessoa que preciso desse medicamento, sou cristão e posso pagar, né, será que eu não deveria pagar mais do que de fato a pessoa está me cobrando? Porque esse dinheiro poderia depois, inclusive, ser revertido para atender pessoas que não podem, né? Então, o trabalho de todo mundo, numa sociedade 100% cristã, deve obrigatoriamente produzir algo bom, não só para a pessoa, mas para todo mundo que está envolvido com ele, né? E aí não há, numa sociedade como essa, não há lugar para ostentação e nem pretensiosidade, né? Entre aspas aí, né? Acho que nem existe essa palavra, a professora Rivane depois me ajuda se existe pretensiosidade. O meu corretor aqui do Word não identificou. Ou seja, eu não posso viver de aparências, né? E de humilhar as pessoas por causa daquilo que eu tenho e elas não têm, né? Como, por exemplo, no meio da pandemia, né, eu postar foto isolado no resort, né? Só tem eu e minha família em 250 mil metros quadrados, né? Com pessoas me servindo, né, isoladas, às vezes até escravizando a pessoa, não deixando ela ir para casa para ela não se contaminar. E isso acontece, né, e não é só com quem é muito rico, não, com classe média. Existem relatos, né, de empregadas domésticas que foram proibidas de ir para casa. Será que um cristão faria isso? Né? Não há espaço para ostentação, não há espaço para viver de luxo, por assim dizer, né, porque a gente entende como luxo tudo aquilo que você, né, nesse caso, eu estou querendo falar com luxo, tudo aquilo que você não necessita, né? Na verdade, excede em muito aquilo que te daria prazer, né? De ter ou de experimentar. Então, ele vai dizer, será que essa seria uma sociedade socialista, né? Uma sociedade socialista seria em que todo mundo compartilha as coisas, em que a renda não há acumulação de renda, né? Pelo menos uma sociedade socialista ideal. Na prática, isso não existe, gente. Não há acumulação de renda
para pessoas, mas há acumulação de renda para o Estado. Os estados já foram socialistas de fato, ou são ainda, né? A China hoje é o maior exemplo, né? O Estado é muito rico, né? O Estado chinês, muito embora a China seja socialista, o Estado chinês é o maior capitalista do mundo hoje, né? Só que é um capitalismo de Estado, e aí também tem os seus problemas, né? Então, será que seria uma sociedade socialista, né? Uma sociedade exclusivamente de classe média, por assim dizer? Aí ele vai dizer assim: sentiríamos que a vida econômica lá é bem socialista, nesse sentido, e nesse sentido avançado, mas que, para compensar, sua vida familiar e seu código de comportamento parecem bem à moda antiga. Quem sabe até a veríamos como uma sociedade cerimoniosa e aristocrática. Por que ele diz isso? Porque se por um lado não há espaço para ostentação, não há espaço para pretensiosidade, né? Tudo que você faz tem que ser bom para todos, né? E muitas vezes eu abro mão de benefício próprio como lucro, né, para beneficiar a minha comunidade. Por outro lado, você tem outra coisa que é extremamente importante no cristianismo, que é a obediência, né? O cristão, sobre todas as coisas, tem que ser obediente, obediente a Deus, obediente às autoridades. Ele fala uma coisa que ele mesmo diz que é polêmico, né? As esposas obedientes aos maridos, né? Os filhos obedientes aos pais, os mais jovens obedientes aos mais velhos, né? Enfim, né? E a figura da autoridade tem sido demonizada nesse secularismo moderno, né? Ninguém mais pode ter autoridade sobre ninguém, né? Você é o Deus de sua própria vida, você faz o que você quiser, né? Então, se por um lado você tem uma sociedade que parece ser bem avançada, liberal, até socialista, por outro lado, seria uma sociedade com costumes bem conservadores, né? Porque tudo que o liberal não quer é obediência, né? E aí ele vai acrescentar mais um detalhe. Acrescente-se a isso o fato de que a sociedade deve ser alegre, uma comunidade cheia de cantoria e regozijo, que encara a preocupação e a ansiedade como um erro, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Veja esse lírio do campo, que não tece nem fia, né? E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. A cordialidade é uma das virtudes cristãs, e o Novo Testamento abomina o que chama de pessoas intrometidas, né? Então, ele na verdade, já está querendo dizer, ó, que se por um lado muitas dos ideais cristãos parecem uma sociedade de esquerda, socialista, né? Que todo mundo compartilha as coisas, né? Por outro lado, ela também tem características de direita conservadora, né? Então, o erro, na verdade, é que cada um é atraído por uma parte e deseja extrair só este aspecto, abandonando o resto. Então, se eu sou de direita, eu quero usar a Bíblia para provar, né, que a direita é o partido político de Deus. Se eu sou de esquerda, eu quero usar a Bíblia para dizer que a esquerda é o partido político de Deus, e não é, né? Eis porque pessoas que estão lutando por coisas bastante opostas, né, podem ambas dizer que estão lutando pelo cristianismo. Cada um, na verdade, está lutando pela sua própria visão de cristianismo, uma visão enviesada, né? É aquilo que a gente discutiu no início. O problema é eu ser político e ser cristão? Não, o problema é a forma como eu encaro a política, né? Aonde está a minha fé? Está em Deus ou está na minha atividade política? Que tipo de reino eu estou tentando implantar? O reino de Deus ou um reino que eu imagino que seja um reino ideal, perfeito para todo mundo, né? Então, o problema não é fazer política, o problema é a forma como se faz política. O problema não é ser de direita, o problema não é ser de esquerda. O problema é o seu relacionamento com o ideal esquerdista e qual é o seu posicionamento com o ideal direitista. Se você acha que destruir a esquerda é a solução, você está errado.
Se você acha que destruir a direita é a solução, você também está errado. A solução é destruir o pecado. Esse é o grande problema da humanidade. E destruir o pecado só quem faz é o sangue de Cristo. Né? E isso só vai ser concretizado quando a igreja for glorificada. E aí ele coloca um dedo na ferida. Né? Eu ia até pesquisar mais para saber qual era o posicionamento político de Lewis. Né? Ele admite isso, né? Ele escreve, e obviamente quando ele escreve ele está colocando o seu próprio posicionamento. Né? E para mim ficou bem claro que ele tem um pezinho lá na esquerda. Inclusive eu me identifiquei muito com ele em certas coisas. Né? Ele diz o seguinte, ó, só uma observação para meter o dedo da ferida. Né? A lei judaica ela é muito clara quando diz que a gente não deve emprestar dinheiro a juros a nossos irmãos. Né? Estabelece isso como um pecado, como infração da lei. Né? A gente sabe que mesmo no tempo do Velho Testamento, os judeus faziam isso. Né? Tanto que tinha, inclusive, punições para quem não pagava. Né? Obviamente, a lei admitia que quem tomou emprestado não pagou. Não está falando exatamente de juros, mas a gente sabia que muitas vezes a pessoa não conseguia pagar porque os juros eram abusivos. Né? E ele diz assim, ó, eu não seria muito honesto se omitisse o fato de que 3 grandes civilizações concordaram, ou assim parece à primeira vista, em condenar precisamente aquilo em que baseamos toda a nossa vida. Então, em que é que se baseia toda a vida moderna? Toda a vida moderna se baseia no empréstimo de dinheiro a juros. Né? Qual é a referência econômica mais importante? Se chama taxa de juros Selic. É a Selic que define a vida econômica do Brasil. Isso acontece em todos os outros países. Né? Mesmo nos que não estão no bloco capitalista, os socialistas. Mas em menor proporção, pelo menos não tão explicitamente quanto no nosso caso. Né? O mundo vive em torno disso. Né? Repare que ter um empréstimo é algo que é natural para uma empresa, é algo natural para um governo, e muitas vezes é algo natural para um cidadão, né? Para um CPF. Ou tem um empréstimo, né? Ou está pagando juros, ou está cobrando juros de alguém. Por exemplo, quando eu invisto no Tesouro Selic, que é a aplicação mais segura do mercado financeiro brasileiro, eu estou emprestando dinheiro a juros ao Estado. Né? Então, ele só coloca esse dedo na ferida. Será que não tem algo de muito errado na nossa sociedade, né? Por que será que Deus proibiu para os judeus? E isso se perpetua na tradição cristã. Emprestar dinheiro a juros, e obviamente tem uma razão para isso. E tem a ver com a usura, né? Tem a ver com a necessidade, o fato que isso acaba fazendo com que eu explore o meu próximo para ter mais dinheiro. Será que isso não diz muito, né, de como nós nos estabelecemos como sociedade? E isso foi criação também de uma sociedade cristã. Né? O primeiro banco foi o banco dos Cavaleiros Templários. O cara queria ir em Jerusalém, depositava o dinheiro na Europa e tomava esse dinheiro de volta lá na Terra Santa. Ele, obviamente, não explora muito isso, ele só coloca mesmo o dedo na ferida para a gente pensar. E aí ele vai falar da virtude teologal mais importante. Né? Na semana passada, acho que foi isso, né? Falando sobre virtudes cardeais. Não sei se foi semana passada ou semana retrasada, né? E existem 3 virtudes teologais: o amor, a fé e a esperança. E aí ele vai falar sobre a virtude teologal mais importante, que é o amor. Nesse caso, ele fala de caridade, mas ele usa ainda um significado coloquial de caridade, esse significado que a gente entende hoje, que é filantropia. Né? Então, ele, inclusive, vai dizer explicitamente
ele quer dizer, por caridade, dar aos pobres, né? É uma parte essencial da moralidade cristã, né? O Jonathan Edwards, ele tem um livro, né, falando sobre caridade. E ele recupera. Jonathan Edwards também foi um pastor, um bispo, um sacerdote anglicano, que foi conselheiro da Rainha Vitória, se eu não me engano. Ele era pastor da Rainha Vitória, da Inglaterra. Se eu não me engano. Mas eu sei que ele foi pastor da realeza britânica, no século XIX, 18 ou 19, não me lembro. Se foi Rainha Vitória, seria século XIX. Então, Jonathan Edwards, ele escreve um livro sobre a caridade. Ele recupera o sentido original, né, da palavra caridade, né, que é o amor cristão verdadeiro, né? Mas o Lewis, ele acaba usando uma definição mais estrita da palavra. Aparentemente, ele usa o significado corriqueiro, né, sem se esforçar muito para introduzir o significado mais profundo, né, que é um amor que vai... Na verdade, a caridade, como filantropia, é apenas um aspecto da caridade, como amor cristão. Mas ele abre as portas, né? Então, ele vai perguntar, ele vai dizer, né, algumas pessoas dizem que, na verdade, o foco do cristianismo, né, o foco do amor cristão, é criar um mundo em que não existam pessoas que precisem da filantropia. E ele diz, né, não, também está certo. Né? Agora, você não pode, né, se esforçar para criar esse mundo sem negligenciar que durante esse processo de criação as pessoas vão continuar precisando de filantropia. Então eu não posso usar isso como desculpa para não ajudar o meu próximo hoje, né? Então ele está dizendo, ó, entenda como você quiser caridade, mas hoje a caridade precisa ser demonstrada na forma de filantropia, porque a gente ainda vive em uma sociedade em que as pessoas precisam ser ajudadas. E ele vai fazer algumas considerações, né? Uma delas é, se a nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então eu diria que ela está sendo pequena demais. O que ele fala isso? Se eu só dou o que me sobra, inclusive eu não faço nenhum tipo de sacrifício, por exemplo, eu não deixo de comer fora, né? Eu estou exagerando, eu não deixo de ir ao cinema para poder dar uma caridade, para fazer uma doação e tal. Então, na verdade, eu não estou fazendo caridade. Né? A caridade significa dizer que você está abrindo mão de algo que é importante para você, porque outra pessoa está precisando daquilo mais do que você. Né? Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está em nosso estilo de vida luxuoso, ou seja, eu não quero abrir mão do meu iate. Né? Eu gosto muito do meu iate, não quero abrir mão do meu iate para fazer caridade. Na verdade, o problema está no medo. Né? Então, não está em nosso estilo de vida luxuoso, em desejar mais dinheiro, mas sim no medo, na insegurança. Então, o problema não é porque eu sou muito rico e não quero abrir mão do luxo, mas é porque eu coloco nos meus bens, né, a minha esperança de ter uma vida segura. Então, eu não vou... veja bem, não estou dizendo que é para você sair torrando seu dinheiro, né? O problema não é isso. O problema é até que ponto você acha que só tem uma vida segura porque tem aquele dinheiro guardado. Né? Repare que pode acontecer um monte de coisa, né, que mesmo com dinheiro guardado você pode passar necessidade. Na década de 90, em 1990, se eu não me engano, Fernando Collor assumiu no dia 1º de janeiro, no dia 2 ele confiscou a poupança de todo mundo, inclusive a de meu pai, que passou por muitos problemas por causa disso. Né? Então, às vezes a gente coloca no dinheiro, né, muitas pessoas na Europa, no período que antecedia tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, tinha dinheiro guardado no banco e isso não livrou ninguém de sofrer, de morrer e, no caso dos judeus, de parar no campo de concentração, judeus e outras culturas. Né? Então, o problema não é, muitas vezes, porque eu quero ter uma vida luxuosa. A maioria das vezes, isso se torna um problema porque eu confio nesse meu dinheirinho, né, como tábua de salvação. Às vezes, é o nosso orgulho também que impede nossa caridade. Uma vez que somos tentados a gastar mais do que devemos,
em formas demonstrativas de generosidade, né? Gorjetas altas, receber pessoas dando festas grandiosas, e menos do que devemos com aqueles que realmente necessitam de nossa ajuda. Então, isso é muito comum na sociedade contemporânea. Eu dou para instituições ou para pessoas que vão me gerar algum tipo de publicidade. Tem um ditado batista que diz assim, eu acho que é batista, eu sempre ouvi dentro das igrejas batistas, e faz a sua mão esquerda, né? Não é um ditado não, está na palavra. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Que faz a sua mão direita e não saiba a sua mão esquerda, e vice-versa. Mas a gente faz o contrário, né? A gente faz com as duas mãos e para todo mundo ver. Então, eu não vou investir o meu suado dinheirinho ajudando alguém que não vai me gerar nenhum tipo de dividendo social. Então, eu só vou fazer ações grandiosas. Só vale a pena se for um Criança Esperança, né? Se for um negócio assim que todo mundo sabe, eu estou ajudando a quem necessita. Obviamente que isso não tem nem nada a ver com caridade, né? Não tem nenhum sentido eu chegar, né, numa comunidade, né, e doar comida para todo mundo se eu estou fazendo isso, eu tenho algum interesse por trás. Paulo fala, inclusive, em 1 Coríntios 13, né? De nada me adiantaria eu entregar o meu corpo para ser queimado, se não for por amor cristão genuíno, que foi traduzido como caridade, nada disso me adiantaria. E para concluir, ele vai fazer o fechamento desse capítulo, né, brilhantemente. Qual é o verdadeiro empecilho no projeto de sociedade cristã dos cristãos? A maioria de nós não examina o cristianismo a fundo para descobrir o que ele realmente diz. Nós o abordamos na esperança de encontrar nele apoio para as nossas próprias perspectivas partidárias. Muito cuidado, irmãos, com isso, e nesses tempos, então, isso é ainda mais importante. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente, e não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. E o que é que isso significa, né? Mas só poderei aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Isso é a máxima cristã. Se aprender a amar a Deus, e só poderei amar a Deus se aprender a obedecer. Então, cada um pegue a sua porção aí, viu? Porque tem para todo mundo. Por hoje, é só. Eu não me lembro agora o capítulo da próxima aula, mas vamos ver, né, pastor? Se na próxima aula a gente vai voltar como online ou se a gente já vai fazer já nossa aula presencial lá na IBA. Por hoje é só, pastor, pode reassumir o comando. Pronto, valeu, Yuji. Vamos conversar mais sobre isso essa semana aí, para ver se a gente volta presencial aí no domingo, de manhã e de noite. Quando tu tava falando lá de pastor da Pitaco nas suas aulas, se fosse em física, até arriscaria. Agora, meu limite na física hoje se resume à fórmula do sorvete. A única que eu lembro depois dos anos de academia. Beleza, vamos louvar a Deus por mais esse tempo. Irmãos, outra coisa, domingo passado eu avisei que nós faríamos a celebração da ceia do Senhor no dia de hoje, mas vislumbrando a possibilidade de domingo que vem nós estarmos juntos presencialmente, então vamos deixar para celebrar domingo que vem, porque aí já faremos isso ali no convívio da igreja, né? Eu creio que será mais proveitoso, tá bom? Hoje à noite nós vamos fazer a abertura da nossa campanha do mês da família, Filhos, Herança do Senhor, e domingo que vem nós celebraremos a ceia do Senhor. Agradecendo mais uma vez a Yuji por seu inestimável apoio aí na EBD, tem sido um tempo maravilhoso, Deus tem falado muito aos nossos corações, tem sido elucidativo e inspirativo também, né? Inspirador, é isso aí. Vamos orar, agradecendo a Deus, encerrando o nosso culto desta manhã.
Bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por teu cuidado sobre nós. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela vida de Uji, que tanto tem nos inspirado através das suas ministrações. Rogamos ao Senhor que tu possas, de uma forma muito especial, continuar cuidando do teu servo, da sua família, dos seus filhos, e que a tua bênção esteja sempre sobre este lar, Senhor, sobre esta família. Nós te rogamos também, Senhor, que tu continues conosco durante todo esse dia, falando ao nosso coração. Nos prepara, Senhor, para o culto de logo mais à noite. Que teu nome seja engrandecido em nossas vidas e que, Senhor, nós tenhamos assim ardente desejo de te adorar, de entregar o nosso louvor a ti. Que esse seja um tempo precioso para nós, através do teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Continua conosco, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até logo mais à noite. Um cheiro a todos. Tchau, tchau.